Muito bem, nesse vídeo a gente vai falar sobre volume de sólidos de revolução, método dos discos e dos anéis, e nessa parte 2 a gente vai explorar a rotação de uma região plana em torno de eixos deslocados. A gente vai primeiramente trabalhar a revolução em torno de um eixo horizontal y igual a L, e depois a gente vai falar sobre a revolução em torno de um eixo vertical x igual a m. Relembrando aqui, método dos discos, método dos anéis. Aplica o método dos discos quando a região plana faz fronteira com o eixo de rotação. E o raio é dado pela f de x, o volume é dado por π, integral de a até b, raio ao quadrado dx, onde o raio é a própria f de x. O método dos anéis é aplicado quando eu tenho uma região plana que não faz fronteira com o eixo de rotação. Nesse caso aqui eu tenho duas funções envolvidas. Uma delas vai dar o raio externo e a outra o raio interno. Em uma situação em que eu tenho uma f de x maior do que g de x dentro do intervalo AB, a f de x vai definir o raio externo, porque ela está mais distante em relação ao eixo de rotação. E a g de x, que está mais próxima do eixo de rotação, vai determinar o raio interno. Então, volume é π, integral de a até b, raio externo ao quadrado, que nesse caso aqui da gente é f de x, que é a função de cima, elevado ao quadrado, menos a função de baixo, que aqui para a gente é g de x, elevado ao quadrado dx. Então, a primeira generalização que a gente vai fazer é a rotação de uma região plana em torno de um eixo horizontal, que a gente pode interpretar como um deslocamento do eixo OX. Então, a gente vai deslocar para um eixo horizontal y igual a L. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a minha f de x e eu tenho uma região plana que faz fronteira aqui com o eixo de rotação. Todos os pontos aqui dela tocam no eixo de rotação. Então, aplicando o método dos discos, como vimos anteriormente, basta pegar o raio e elevar ao quadrado e inserir na integral. Então, quem é o raio? Esse raio vai ser a distância da f de x ao eixo de rotação. Só que nesse caso daqui, a distância entre a f de x e o eixo de rotação é a diferença entre f de x e L. Então, f de x menos L, essa diferença aqui é que vai dar o raio para esse caso aqui do meu método dos discos, tá certo? Vai ser o raio do meu disco ali de rotação. Então, f de x menos L vai ser o raio do disco. Então, π vezes integral de a até b de f de x menos L elevado ao quadrado dx vai dar o volume desse sólido de revolução. Quando eu rodar essa região aqui, esse sólido é dado por esse volume que acabamos de falar. No método dos anéis, a gente vai ter o raio externo e o raio interno. O raio externo, como a gente falou aqui, no caso de f ser a função de cima e g a função de baixo, né? F maior do que g, eu tenho que f de x vai determinar o raio externo. A distância de x até o eixo de rotação agora não é f de x, é f de x menos L. Então, o raio externo é dado por f de x menos L. E a menor distância aqui, ó, que é de g de x até o eixo de rotação, que é L, vai ser dada por g de x menos L. Inserindo isso na fórmula, volume igual a π, integral de a até b, raio externo ao quadrado, f de x menos L ao quadrado, menos raio interno ao quadrado, que é g de x menos L elevado ao quadrado dx. Com isso eu acho o volume pelo método dos anéis. Vamos para os exemplos. Exemplo número 1, a gente quer determinar o volume dessa região plana aqui. O que é essa região plana? É a região formada entre y igual a 2 elevado a x mais 1, pelas retas x igual a 1, x igual a 2 e y igual a 1 também. Está faltando aqui, mas é determinado por essa reta y igual a 1 aqui. Nós temos uma região que faz fronteira com o eixo de rotação, que é y igual a 1, e aplicando o método dos discos, a gente precisa achar o R, ou seja, a distância aqui, ó, entre essa linha do gráfico e o eixo
y igual a 1. Então, aqui vai ser o raio do disco, né? Aquele do disco aproximador. Então, essa distância aqui é dada por 2 elevado a x mais 1 menos 1. Então, 2 elevado a x mais 1 menos 1, menos o L, vai ser 2 elevado a x, né? Cancela esse menos 1 com 1, fica 2 elevado a x. Então, o volume vai ser dado π, integral de 1 até 2, do raio ao quadrado. O raio é 2 elevado a x dx. Resolve essa integral e acha o volume. Bom, então vamos aqui para o exemplo número 2. No exemplo número 2, eu quero determinar o volume de um sólido de revolução obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado. Veja como está escrito aqui. Em torno do eixo y igual a menos 1. Então, rotação dessa região em torno do eixo y igual a menos 1. Então, aqui a gente já desenhou. Vimos que, nesse caso, essa região ela não faz fronteira com o eixo de rotação, y igual a menos 1. E eu tenho que achar o volume usando o método dos anéis. No método dos anéis eu tenho o raio externo e o raio interno. O raio externo é dado aqui pela distância da função que está mais longe até o eixo de rotação. E o raio interno é a distância da função que está mais perto até o eixo de rotação. Então aqui essa função de cima é y igual a raiz de x, né? Que eu já falei que é x igual a y ao quadrado, só que eu faço y igual a mais ou menos raiz de x, como é o ramo de cima, né? Então isso ficou y igual a raiz de x, ficou o sinal positivo aqui, quando eu escrevo y em função de x, tá certo? Muito bem. E a distância dele até o eixo vai ser a diferença raiz de x menos L, que é menos 1, menos 1. Então, raiz de x menos menos 1, raiz de x mais 1 é o raio externo. E a distância entre a função de baixo e o eixo y igual a menos 1 vai ser a diferença entre eles aí, né? X ao quadrado menos menos 1, vai ficar x ao quadrado mais 1. Raio externo, raiz quadrada de x mais 1, aparece aqui elevado ao quadrado, né? E o raio interno aparece aqui elevado ao quadrado também. Então, volume integral de 0 até 1, que são os limites de integração aqui, é de 0 até 1, de raio externo ao quadrado, raiz de x mais 1 ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado dx. Esse é o volume aqui do sólido de revolução. Pronto, mais uma generalização. Eu vou fazer a rotação em torno de um eixo y deslocado, né? Um eixo paralelo ao eixo OY. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma região plana que faz fronteira com o eixo de rotação. Então, aplico o método dos discos, eu tenho que ver o raio. O raio vai ser a distância entre g de y e o eixo de rotação, que é dado pela diferença g de y menos m. Então, substitui isso aqui no volume, no caso do método dos discos, que é o volume de um disco, né? πr ao quadrado h. Então, lembrando aqui o volume do disco, né? Para poder memorizar aqui o volume usando a integral. Então, é π, integral de c até d. Então, aqui em cima do eixo y, de c até d, do raio ao quadrado. Quem é o raio? G de y menos m. Então, g de y menos m ao quadrado, dy. Com isso, eu acho o volume do sólido de revolução nesse caso. No método dos anéis, a gente tem uma região que não faz fronteira com o eixo de rotação. Eu tenho um raio externo, um raio interno. O raio externo é dado pela diferença da região mais afastada até o eixo de rotação. E o raio interno é a diferença da região do gráfico mais próximo, da função mais próxima, até o eixo de rotação. A que está mais distante é f de y. Então vai ser f de y menos m, o raio externo, g de y menos m, o raio interno. Substituindo na fórmula do volume, π, integral de c até d, de raio externo ao quadrado. Então, raio externo é f de y menos m ao quadrado, menos o raio interno, que vai ser dado por g de y menos m elevado ao quadrado dy.
Primeiro exemplo, eu quero a região R delimitada pela parábola x igual a y² mais 1 e pelas retas x igual a -1, y igual a -2 e y igual a 2, girando em torno da reta x igual a -1. Então, o eixo de revolução aqui é x igual a -1. Eu tenho y igual a 2, y igual a 1, que são retas horizontais, né? Uma passando aqui por 2, outra passando por -2. E tenho aqui essa minha parábola voltada para o lado direito, tocando aqui em x igual a 1. Que esse pontinho aqui é 1. Tá? Então, eu tenho aqui, nesse caso, uma região que faz fronteira com o eixo de revolução. Então, método dos discos. Método dos discos, eu preciso só do raio para poder levar o quadrado ali e colocar na minha fórmula de volume. O raio vai ser a distância aqui entre essa curva e o meu eixo. A curva é dada por y² sobre 2 mais 1, né? Então, ou 1 meio de y² mais 1. Vou fazer a diferença dela pelo eixo de rotação -1. Então, eu vou obter a distância ali, que vai ser o raio. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 y² mais 2, né? Menos com menos dá mais. Fazendo a soma aqui direitinho, eu vou encontrar. Pronto, simples assim. Achei o raio. Ele vai entrar na fórmula π, integral de -2 até 2. Observe que aqui os limites de integração estão em y, né? Que eu estou girando aqui em um eixo vertical, em torno de um eixo vertical, delimitado aqui entre -2 e 2. E o raio elevado ao quadrado, que é 1 sobre 2 y² mais 2 elevado ao quadrado de y. Calcula essa integral e você tem o volume. E um último exemplo aqui, a gente vai ter as duas parábolas x igual a -y² mais 3. É uma parábola voltada, com concavidade voltada para a esquerda e tocando em x igual a 3. Então, eu tenho essa primeira parábola aqui. Tenho essa parábola aqui, ó. Essa parábola aqui, ó, é x igual a -y² mais 3. Então, a concavidade aqui voltada para o lado esquerdo, né? E tocando aqui em x igual a 3. Aqui, 3. E a outra, aqui uma parábola, a outra parábola é x igual a y² mais 2, concavidade voltada para a direita e tocando em x igual a 2. Né? Quando y for 0, x igual a 2. Então, 2 está aqui, ó, tá vendo? Concavidade aqui voltada para a direita, então essa daqui é a minha x igual a y² mais 2, tá certo? Pronto, então essa região aqui entre essas duas parábolas. Eu vou girar ela em torno desse eixo aqui, que é o eixo x igual a 1. Tá? Esse aqui é o meu eixo de rotação. Então, nós vemos que essa região aqui não faz fronteira com o eixo de rotação. Método dos anéis. Método dos anéis, eu vou ter raio externo, raio interno. Raio externo é dado aqui pela função que está mais longe, né? Que no caso é essa -y² mais 3, que tem um -y² mais 3, que eu vou chamar de... Aqui eu vou chamar ela de f de y, tá? E essa outra aqui eu vou chamar de g de y. Pronto, chamei f de y aqui, g de y. Aqui é g de y. A f de y está mais afastada do meu eixo, mas ela vai ser dada pela diferença f de y menos m, f de y menos 1. O raio externo, então voltando para cá, o raio externo vai ser a minha -y² mais 3. Cadê o menos? Sumiu daqui, foi? Vou voltar aqui, peraí. Sumiu o sinal negativo daqui. Isso. Então, -y² mais 3, que está voltada aqui para o lado esquerdo, né? Com cavidade voltada para o lado esquerdo. Então, vamos lá. Então, -y² mais 3
menos 1. Menos 1. Então, aqui vai ficar menos y² mais 2. Por outro lado, essa função que está mais próxima aqui, dessa reta pontilhada, vai me dar o raio interno. Então, y² mais 2 menos 1. Então, essa diferença entre elas vai dar o raio interno. Então, isso aqui resultou y² mais 1. Então, raio externo ao quadrado, raio interno menos raio interno ao quadrado dy. E os limites de integração são mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Como é que eu achei esse mais ou menos raiz de 2 sobre 2? Que é justamente o ponto de interseção entre as parábolas. Como é que eu acho esse ponto de interseção aqui? É só fazer y² mais 2 igual a menos y² mais 3. Vou ver os pontos de encontro. Aqui y² passa para cá, então 2y² ali igual a 3 menos 2 dá 1, né? y² é igual a 1 sobre 2, 1 sobre 2, e y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2, y é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, é de menos raiz de 2 a mais raiz de 2, né? Onde é que está o menos raiz de 2? Vou tentar fazer aqui essa reta aqui. Então, menos raiz de 2 sobre 2 a alguma coisa aqui, raiz de 2 sobre 2. O desenho não está muito preciso, mas é mais ou menos isso aí. Acho que o outro aqui cai um pouco mais para cá, né? Porque menos raiz de 2 sobre 2 vai ser menos 0,7, né? Mais ou menos menos 0,7. Então, tá mais por aqui, tá? Muito bem. Então, aqui os limites de integração. Já montei a minha integral. Basta calcular. Vai dar uma integral simples, né? Que vai dar uma polinomial. É só substituir os limites de integração. Eu tenho o volume. É isso aí, gente. Então, aqui estão as referências, né? De alguns desenhos. Que aparecem algumas figuras. E muito obrigado. Bons estudos aí para todos.